Meus amigos, parece que a história de amor entre Silas Malafaia e o presidente Bolsonaro teve um fim. Malafaia criticou duramente o presidente Bolsonaro e eu vou trazer para vocês esse vídeo em detalhes. Uma bomba nesse dia de hoje para a direita. Pessoal, mas antes quero te convidar a se inscrever no canal, você que não é inscrito, clicando aqui no botão inscrever-se. Clicou, já está inscrito no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas. Pessoal, vídeo bombástico, vale a pena você ficar até o final. Infelizmente, a direita, está com esse grande problema aí de cada um seguir para um lado. Ela não está sendo unida a ponto de decidir quem vai ser de fato um líder, Então é Marçal de um lado, Bolsonaro do outro, é Silas Malafaia de um lado, todo mundo querendo ser mais do que o outro, Infelizmente o Bolsonaro, devido a tudo que está acontecendo na vida pessoal e na política, não pode, como se diz, entrar muito na onda ali, porque a qualquer momento o STF pode fazer uma arapuca aí para o presidente Bolsonaro. Por isso ele fica muito na dele, não pode falar certas coisas, não pode falar tudo o que pensa, mas muitas pessoas não entendem isso. E o que o Silas Malafaia disse foi posicionamento, porém ele pegou pesado. Sem mais enrolações, bora pro vídeo que vocês vão entender de fato o que aconteceu. Considerado um dos maiores apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia afirmou estar decepcionado com a falta de posicionamento de Bolsonaro durante as eleições municipais aqui no Brasil. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Malafaia criticou o presidente, chamando-o de covarde e omisso. Acompanhe. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o mundo, primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã: vem cá, você apoia o Marçal? Contra Boulos qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap: você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa? Sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio: entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele: covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Então, por isso,
Por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Obrigado. Obrigado. Isso é uma bomba atômica que a gente precisa começar a entender os efeitos. Cláudio, tem o efeito cogumelo, tem aquele efeito, né, da pedra no lago. A gente precisa entender o todo aí. Buscar entender as origens. Entender posicionamento, mudança, ataque. Isso é muito grave. Isso é muito gravíssimo. Isso é muito grave. E tem método. Claro que tem. Já deu para perceber. E tem um nome aí por trás. Já deu para perceber. As entrevistas começaram a pipocar. Kassab fala, eu sou Tarcísio. Não, quer ver? O Kassab foi onde ontem, João Victor Teófilo? Onde o Kassab esteve ontem? Estúdio I da Globo News. Por quanto tempo, João? Gleisi Hoffmann também. Pitoli, foi um pouco mais de 1 hora. Kassab ontem na Globo. 1 hora. Ok? Globo News. Kassab ontem na Globo News por mais de 1 hora. Aí, hoje a matéria que o João trouxe é do Kassab. Tarcísio é o meu cara para 2026. Aí essa entrevista foi ontem ou foi hoje? Foi agora. Acho que foi agora? Acabou de sair. A entrevista agora. Malafaia dando entrevista para Mônica Bergamo. Quem é Mônica Bergamo? Quem é a Folha de São Paulo? Aí Malafaia vai lá e diz que o cara é o Tarcísio. No mesmo dia que o João traz a notícia que Kassab diz que Tarcísio é o cara. Bom, vamos lá. Outras coisas. Primeiro, eu achei uma atitude bastante contestável. O chat deve estar borbulhando aí, né? Tá. Uma atitude contestável. Eu não gostaria de ter um amigo desse. De verdade. Eu não gostaria de ter um amigo desse. Se é que pode ser chamado de amigo. Por quê? Já mandei uma mensagem para o presidente Bolsonaro aqui. Já mandei, direto para ele. Colocando absolutamente a Auriverde à disposição. Já acabei de mandar. Direto para ele. Eu até sugeriria, respira antes, porque é isso que eles querem, botar fogo no parquinho. Não, mas o presidente Bolsonaro respira. Sim, o presidente Bolsonaro respira, tem essa habilidade. Ele é estrategista. Ele tem essa habilidade. Porque o estilo Malafaia é fogo no parquinho. Certo. Ele ama com paixão absoluta. Mas por que a que eu digo... A pergunta ama quem? Por que que eu digo que é uma atitude reprovável? Reprovável. É uma atitude que para mim já tem um cheiro bem ruim, de um enxofre. Porque quando o Malafaia faz esse posicionamento, e dessa forma, dizendo que ele não é leal, o Malafaia passa a usar de uma desonestidade que me incomoda, que é a seguinte: se você pegar a live do presidente Bolsonaro aqui da Auriverde, da última sexta-feira, que foi a última live, na reta final das eleições, Bolsonaro estava mais firme, mais contundente, menos pisando em ovos, sem trocadilhos, menos pisando em ovos do que na quinta, na quarta, na terça-feira, dias que antecederam essa live da sexta. E fica nítido para mim o seguinte: o que o presidente Bolsonaro está fazendo é uma construção. Eu preciso pegar o histórico. Ou eu fecho ou abro, eu preciso ajudar aí. Ou a gente passa a entender, vamos lá, perdão. Esse processo de construção do Bolsonaro passa por alguns pontos. Primeiro, houve um erro, que ele mesmo sabe que houve um erro, na relação com a imprensa, no início do seu mandato, com o cercadinho. O cercadinho do presidente Bolsonaro, naquele momento que tentava mostrar ser um presidente do povo e que falava a língua que o próprio Pablo Marçal está falando agora. Beleza? De atacar a imprensa, de falar questionar a imprensa, enfim, aquele Bolsonaro lá do início, já presidente e não candidato, atrapalhou um pouco toda essa história da direita conservadora já no poder no Brasil. Atrapalhou. Faz parte e aprendemos com isso. Beleza? Beleza. Atrapalhou Marçal agora, amigo.
Ou você acha que não atrapalhou? Marçal ser essa metralhadora, falou que quis, tal. Atrapalhou ou não atrapalhou? Por mais que você desejasse Marçal, essa estratégia que passa um pouco do ponto traz consequências. O cercadinho do presidente Bolsonaro passou um pouco do ponto. Como Pablo Marçal, na sua estratégia, passou um pouco do ponto. Tanto é que a rejeição aumentou. Quando a rejeição aumenta, é nítido que temos problemas de estratégia. Presidente Bolsonaro, então, sem partido, decide naquele momento construir o Aliança pelo Brasil. Recebi na rádio naquela época líderes aqui regionais para a gente tentar alavancar a assinatura, tal. A rádio não era desse tamanho ainda, mas a gente tentou, viu? O Edson, o Paulo Faria vai entrar aí, tá? O doutor Paulo Faria, advogado do Daniel Silveira. Nós tentamos de tudo para ajudar a criação do Aliança pelo Brasil. No Brasil de partidos, Agir, Avante, PMB, não conseguimos criar o partido do presidente Bolsonaro. Um homem que por onde passa arrasta multidões, não conseguiu 547 mil assinaturas. Você acha verdade isso? Não procede. Não é real. Isso não, passa longe da realidade. É simples, por onde este homem passa, ele arrasta multidões e não conseguiu 500 mil assinaturas para criar o seu partido? Um cara que conseguiu ao longo da sua jornada, claro que conseguiu, e é claro que teve sabotagem. Então ele entendeu o seguinte, vamos lá, tive problemas com a imprensa, tive problemas para criar o meu partido e preciso de um partido para existir no Brasil. A organização política em nosso país exige que você não seja o tal do independente, que você tenha um partido. E a gente já entendeu o motivo, porque você fica preso a esses caciques, a esses malditos caciques que aí estão. Falo, Vardemar, Kassab, Marcos Pereira, do Republicanos, e a gente pode citar vários aqui, vários. E o presidente Bolsonaro entendeu o seguinte, cara, eu vou precisar de um partido. Encontrou o PL. Tudo isso eu estou falando para desmontar o que o Malafaia está dizendo com relação a não ser leal, a ter duas caras. Vamos lá. Eu sou um neném, hein, para do Malafaia, hein? Eu sou neném. Mas eu acho que eu posso falar. Diante disso, o presidente Bolsonaro chega ao PL. PL de quem? Vardemar. Que tem os seus acordos para cumprir. E não são acordos de agora, não foi feito ontem na mesa do bar. Isso é assim, ó. E agora, eles estão assim. Tá bom, elegemos esse cara em 20 e 24, esse cara vai reeleger em 28. E 32, quem vai? Tá sim, amigo. Pega o microfone do Cláudio, por favor. Pinguim. Conforme eu comentei, o planejamento político é 2, 4, 6, 8 anos. É o normal, se planeja com pelo menos 8 anos. Tem político que eu convivo em Bauru que em 2006 planejamos até 2026. Perfeito. É assim que funciona. Perfeito. Então, veja, os acordos do Valdemar passam por datas que eu não consigo saber quais são. E São Paulo, e tinha já entregue o governo do estado de São Paulo e tinha entregue a Prefeitura de São Paulo nos acordos do Valdemar. É simples. O Tarcísio foi eleito por onde aqui em São Paulo? Pelo Republicanos, porque não tinha espaço no PL. O PL do presidente Bolsonaro não conseguia abrigar o Tarcísio para a disputa de governador. Por quê? Porque o Vardemar já tinha um acordo com Rodrigo Garcia do PSDB. E aí o Tarcísio, como já ia eleger o Marcos Pontes para senador, eu faço o senador e o governador. Vai você para o Republicanos, Tarcísio. Tudo isso é jogada política do possível. A arte do possível. São Paulo poderia estar na mão de Márcio França hoje. Um canhotaço. Não está porque teve estratégia. Pegaram o Tarcísio, colocaram no Republicanos. E agora a Prefeitura de São Paulo também já estava acertada. Bruno Covas morreu. Sobrou o Ricardo Nunes. É essa história, me perdoe, não estou aqui pisoteando a história de ninguém, mas a real é essa. Apoia-se Ricardo Nunes. Pô, mas espera um pouquinho, eu preciso de alguém. Toma um vice, faz o que você quiser com o vice. E o presidente colocou, aparece na live de sexta-feira, Melo Araújo. Uma pessoa de altíssima capacidade e conta com a confiança do presidente.
Beleza. Agora, durante toda a campanha, o presidente Bolsonaro tentou mostrar o seguinte: eu tenho que defender o Melo Araújo, ele é meu em São Paulo. Dizer que o Marçal é inteligente e que se sobrasse Boulos e Marçal ele apoiaria o Marçal não é ser desleal. Isso é ser autêntico. É simples. O Bolsonaro ia falar que apoiaria o Boulos? Não. Ele ia falar que não apoiaria ninguém? Também não, porque ele tem lado. E entre Marçal e Boulos é óbvio que é Marçal. É óbvio. Isso não é apoiar o Marçal. Numa reta final de eleição porque eles achavam que Marçal poderia ir para o segundo turno e todo mundo votaria. Veja, esse problema é do Ricardo Nunes, que é incompetente para buscar voto. O problema não é no Marçal nem do presidente. Os caras têm um candidato que é ruim. Ruim de microfone, ruim de postura, ruim de estratégia, ruim de ideia. E o que sobra para o presidente Bolsonaro é um Ricardo Nunes. E o que ele fez? Durante toda a campanha, ele apoiou, mesmo veladamente, ou dizendo que o apoio era para o Melo Araújo. Pô, qual a dificuldade de entender isso? Aí chamar o cara de desleal, porque fez o comentário em segundo turno. Parabéns ao repórter que provocou o presidente Bolsonaro por uma resposta como essa. Parabéns ao repórter. Não tenha dúvida que esse cara acertou, porque tira do presidente Bolsonaro uma resposta que o presidente Bolsonaro queria dar. Pode ter certeza disso. Do tanto que eu conheço. Você acha que Bolsonaro ia ficar em cima do muro em São Paulo, com Boulos podendo governar a maior cidade do Brasil? É óbvio que não. É óbvio que não. Agora, daí chamar de duas caras, de dois lados, de desleal, e apoiar o Tarcísio no momento que sai uma matéria em que Kassab é Tarcísio? Malafaia, pastor, o senhor sabe do respeito que eu tenho pelo senhor. O senhor sabe, inclusive, que não me respondeu uma mensagem que seria importantíssima para mim. O senhor sabe disso. Tratar o presidente Bolsonaro assim, para que inimigo? Isso não é amigo. Isso não é amigo. Isso aí é igual eu pegar qualquer discussão que eu tenha aqui dentro, ou na minha casa, dentro da rádio, e trazer aqui para o microfone de maneira desnecessária. Eu entendo que Malafaia, para mim, já mostrou para que veio. Ele está agindo com o destempero que ele acusou o Marçal. Vamos começar por aí. Tá? Mas ele é um homem de posições fortes, de exposição forte, mas ele criticou o Marçal por ser igual a ele, então. Então, se ele criticou o Marçal, ele é igual ao Marçal, vamos repensar. Mas o mais importante é que não existe nada que apareça de repente assim na política, exceto um avião cair, tá? Mesmo assim, às vezes alguém é contratado muitos meses antes para fazer algumas investigações antes do avião cair, ou até da facada acontecer. Mas na política tudo tem tempo, tem muito tempo e planejamento. E quando o pastor Malafaia dá entrevista para Mônica Bergamo, ele já marcou o ponto que ele queria. Mônica Bergamo é um porta-voz dos ministros da STF. Ela é um porta-voz do governo. Ela é uma jornalista política que tem acesso e fala por essas pessoas, dá voz dessas pessoas. Temos informações que. Então, quando ele fala com a Mônica Bergamo, é diferente dele, por exemplo, escolher falar com Augusto Nunes na Revista Oeste, ou querer falar com o Pittoni. Entenderam o que eu estou falando? Ele escolheu com quem ele vai falar, porque tem um público que apoia ela, tem poderosos que apoiam ela, e ali flui um canal de comunicação daquele segmento da sociedade brasileira. Então ele escolheu falar ali. Ela, corretamente, no exercício dela, espontâneo ou premeditado, vai lançando perguntas que já trazem respostas. Que é, então ele foi covarde, ele foi desonesto, ele foi isso aí. O repórter já está dando a resposta, porque o entrevistado pode falar sim ou não. Em vez de falar assim, o que o senhor achou do comportamento? Que é uma pergunta aberta que permite ao entrevistado escolher o caminho. Mas quando fala, então eu acho que ele foi desonesto, o repórter está
pautando. Isso é muito comum. Preste atenção que os jornais fazem muito isso nas entrevistas ao vivo, nas reportagens que saem em todos os telejornais. O repórter de rua vai pautando o que ele quer de resposta das pessoas, até para as pessoas responderem. Mas o Malafaia está acostumado a ouvir perguntas que direcionam ele e ele responde o que ele quer. Ele não responde o que o repórter induz. Então, quando ele responde nessa linha, ele já sabe que ele está fazendo por livre, espontânea vontade, competência e cognição. E aí ele fala tudo isso do Bolsonaro e defende o Tarcísio. É realmente nós que trabalhamos muito com política, com bastidores da política, tem que falar. O grande projeto 2026 é esmagar o Bolsonaro, que de inelegível pode até se tornar elegível com uma anistia que cresce. Está construindo isso, Cláudio. Está construindo com o Eduardo Bolsonaro na presidência do partido. Sim, o Valdemar vai para vice, ele está construindo. Isso não é arte do possível. Está sendo assistido. Sim. E o pessoal da política fala, peraí, esse cara arrasta multidões, e ainda está podendo ficar elegível, eu preciso já preparar alguém para 2026 que vai enfrentar o Bolsonaro, e não pode ser do campo da esquerda, porque o Lula só está aí porque quiseram tirar ele da cadeia de uma maneira juridicamente incrível, nunca antes vista na história desse país. Ele virou presidente usando o ardil. Aí querem pôr alguém para enfrentar o Bolsonaro. Aí pensaram assim, quem é que a gente pode pôr para enfrentar o Bolsonaro em 2022? Ah, vamos botar o Lula. Vai ser o Tarcísio. Tiraram o Lula da cadeia, puseram o Lula. Agora, nossa, o Lula não consegue mais nem reunir a família dele para o jantar. Então, quem que nós vamos botar em 2026? Tarcísio. Pitoli, vamos falar? Tarcísio, tá entendendo? É isso que a gente tem que questionar o Tarcísio, é isso que a gente tem que expor para a sociedade. Ah, mas o Tarcísio é um problema? Não, brasileiros. Entendo que a construção do jogo do político é como é que vamos induzir a boiada a seguir no caminho do abatedouro que a gente quer, porque nós somos, na política, os donos dos partidos são os donos do frigorífico, que vão abater a boiada. É isso que vão... Quem é que vão pôr na tua frente para te atrair, para você cair no frigorífico que vai ser abatido por eles? É isso. Quer ver o que vai acontecer? Vou dar um exemplo só do que a gente está vivendo. Acho que tem mais um vídeo aí, viu, Edson? Ele atacou mais o presidente Bolsonaro. Eu vou dizer, hein? Esse é para arriscar, hein? Isso não é amigo, nem aqui, nem na China. Ou talvez da China, amigo dos caras da China. Vou trazer uma dúvida. Como vai se posicionar Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, comandado pelo Tarcísio, defendido pelo Gilberto Kassab, no caso do hacker? O que você acha que vai dar o caso do hacker? Traz uma portuguesa, ou uma mussarela para mim, viu, hein? Eu gosto de mussarela. Né? Você está com fome, João? Eu tô bem, a única coisa que minha boca viu hoje foi escova de dente. Tô com uma puta fome. Mas, tá com fome, João? Qual você prefere? Tô com um chazinho aqui, mas... Chazinho, isso aí nada a mesma coisa. Eu gosto de João substância. É chique, né? Tô comendo o pé da mesa aqui. Ô, João, qual a sua preferida? Gosto de alite. Olha, eu gosto de brócolis com queijo. Muito requintado, né? Sofisticado, João. E você? Rindo do que, Pinguim? É você... Eu gosto de uma que tem... romana, que é alite e verduras. Vocês estão muito geleiazinho, muito Nutelinha, hein? Também gosto de... Vamos numa básica, vai. Uma básica? Tradicionais. Pode ser frango com catupiry, pronto. Você, João, uma básica. Uma mussarela. Mussarela, vai. Mussarela? 4 queijos. 4 queijos. Olha, vai acabar em pizza. O caso hacker... O hacker me diz aqui que quem o contratou foi Gilberto Kassab. Você acha que o Tarcísio vai querer apurar? Você acha que como é que vai ficar o Derrite agora? E não estou dizendo que o Derrite não tem. Silencioso. Tudo igual, foi o cara que indicou. Silêncio público quietinho. Você fala assim, tem gente fazendo coisa que o Ministério Público salta na rua e fala, não, vamos apontar. Nesse caso, não vamos falar. Não. Bom, já entendemos. Tem mais um vídeo aí, Edson? Tá na mão? O Luizão, eu não assisti, não vi que ponto tá, só sei que o Malafaia dá mais uma disparada contra o presidente Bolsonaro. Disse que chorou com medo de ser preso. Você acha que isso é amigo? E vou dizer, hein? Qual o problema do presidente chorar com medo de ser preso? O cara olhando para uma filha de 13, 14 anos.
sabendo que morreria na prisão. Nesse ponto, o pastor tem pouca compaixão pelo ser humano. Não, né? nesse ponto, esquece o pastor. Pois não, João. Pitoli, quando foi a primeira manifestação que aconteceu na Avenida Paulista? Foi esse ano? Foi em fevereiro? Não, foi com o presidente Bolsonaro? Com o presidente 25 Bolsonaro. de fevereiro. 25 de fevereiro. Eu lembro que nessa época o presidente Bolsonaro estava bastante quieto, ele estava em silêncio, não dava entrevistas, não Ele estava conversava sob com as risco de ser pessoas. preso. Estava sob risco.